Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, estamos aqui mais uma vez com o programa Acerto de Contas e pedimos licença para entrar na vossa casa. Hoje nós vamos ter aqui um convidado para lá de especial, um homem experiente, um advogado, coronel da Polícia Militar do Estado de Ceará, faz parte do Conselho de Administração, consultor de negócios, um cara bastante eclético, meu amigo pessoal. E realmente pessoa que faz a diferença na sociedade. É isso que a gente busca levar para vocês. Essas opiniões de pessoas que realmente fazem a diferença da sociedade. Mas não é só fazer a diferença na sociedade. É a forma ética de conduzir as coisas. É a forma ética de tratar as pessoas. Que isso é o principal. Isso é o que falta hoje. Então eu tenho o maior prazer, eu queria dizer para você, meus pares aí, Casqueiro, Tágina, Frank, meu querido Miguel e Gláucia, que hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo, Coronel Ezequiel. Boa noite, Coronel. Primeiro, agradecer, Macieri, pelo convite, né? E também a presença dos que aqui compõem essa banca. Pessoas maravilhosas, já tive a oportunidade de conversar e conhecer e ver a capacidade de todos, né? É um prazer sempre participar do programa, porque esse programa ele tem algumas características. É autêntico, é transparente e é democrático. Aquele que vem aqui, que é o convidado, ele vem sabendo que pode falar o que quiser, de quem quiser, né? Não há uma pauta definida. Não tem. E a gente, como convidado e também participante da bancada, a gente se sente muito à vontade. Bem à vontade. E é, Macieri, que traz essa credibilidade para o programa. A gente escuta das pessoas a credibilidade, o carinho que as pessoas têm com um programa deste, que é um programa de entrevistas que está difícil aparecer um programa desse na televisão, né? Principalmente televisão aberta. Qual a autenticidade do nosso? E a gente está aqui, minha história de vida, realmente desde os 18 anos, tive os 30 anos na corporação policial, chegando a oficial superior e promovido aqui pelos colegas, né? Cheguei e sou administrador, estou agora no Conselho Regional de Administração do Estado, sou diretor administrativo e financeiro do CRA, que é uma autarquia federal, e como advogado na Ordem dos Advogados do OAB Ceará, eu sou integrante do Tribunal de Defesa das Prerrogativas e estou aqui à disposição para conversar com os colegas que E não para, é assessor parlamentar do deputado... Também, tem um trabalho junto ao deputado Guilherme Landim. O deputado Guilherme Landim já trabalhei há muito tempo com o pai dele, infelizmente faleceu quando eu ainda estava prestando serviço com ele. Conheci já o deputado jovem e tive a oportunidade de permanecer com ele até agora, sempre prestando esse serviço. E não para, o homem não para, hein? O homem é uma máquina. 5 horas da manhã, toca o telefone, ele, alô? Fala só para você ver se está acordado. Tchau. Justamente. Ele não para não, cara, é uma máquina. Mas vamos lá, Tati. Boa noite, Macieri. Boa noite, meus pares. Coronel Ezequiel, que também faz parte aí do hall de colunistas do ideiasemfoque.com.br. Já escreveu muito, principalmente sobre essa questão da relação público-privada. O coronel escreveu sobre gestão pública, sobre parâmetros que a gestão pública precisa obedecer ali nas suas ações, principalmente essa questão orçamentária. O senhor, como administrador de empresa, conhece os ritos aí do municipalismo e da aplicação do dinheiro público. Como é que você vê hoje essa questão do desenvolvimento municipal a partir das gestões? As gestões municipais estão qualificadas? O que eu acredito que o maior problema do Brasil é a má gestão. É até maior do que a corrupção. E a corrupção, ela quando ocorre,
aparece ali na televisão alguém que com uma mala de dinheiro e tal, mas a má gestão é o que causa o maior dano ao nosso país. Porque a pessoa começa uma obra, não dá continuidade, passa-se tempo, passa um tempo, aí vários anos, vai ter que refazer, Não presta conta? Não presta conta. E a gente tem exemplos. E aquilo se acaba no meio do caminho. A gente vê aqui, se for buscar exemplos no nosso estado, no país todo, existem exemplos de má gestão. A administração, ela trabalha com princípios, né? Transparência, transparência é antever o futuro. Transparência, organização, quer dizer, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Direção, que é justamente aquele profissional, ele tem que ter a visão, ele saber qual a missão, transparência, organização, direção, controle. Esse controle é justamente saber se a transparência... O famoso controle interno. Isso, transparência, se está tudo correndo, e tem que ser feito com eficiência e eficácia. É fazer mais com menos. Fazer mais com menos recursos. Então, nós, do Conselho Regional de Administração, que é uma autarquia federal, além de fiscalizar a profissão, porque os conselhos de classe têm essa missão. O Conselho de Medicina, Conselho de Odontologia, de Enfermagem, é justamente fiscalizar para poder a população saber que quem está exercendo aquela profissão realmente tem um registro, é alguém que é capacitado. Até porque ninguém vai colocar uma pessoa doente, vai entregar para um administrador. Tem que ser um médico, e o médico tem que ser capacitado. É o que não ocorre, geralmente, no nosso país, quando se colocam pessoas que não têm capacidade para assumir uma função de gestão. Ele acaba se perdendo, porque não tem esses conhecimentos. É um cabide de emprego. É um cabide de emprego. Então, esse é o maior... E nós estamos, inclusive, o nosso sistema, que é composto pelo Conselho Federal de Administração e Conselho Regional de Administração, foi criado um índice de gestão municipal. Esse índice de gestão, ele faz o ranqueamento de todos os municípios do país, divide em grupos e faz ali dá conhecimento das melhores práticas de gestão. E nós temos muitos bons exemplos, né? E é claro que cabe a cada gestor ir buscar, através desse nosso índice, qual é a melhor prática e aplicar no seu município. Eu digo isso também porque eu fui secretário adjunto de um município aqui próximo, vizinho, e tive a oportunidade de passar 4 anos, então a gente tem experiência. Experiência como gestor, como professor também, que fui da Unilab uns 2 anos, e é justamente a gente sabe da importância que tem a gestão para o desenvolvimento do nosso país. O grande problema desse país, nos municípios, independente do porte do município, independente do nível de gestão, se municipal, estadual ou federal, é realmente a questão da politicagem, a questão, como uma série disse, do cabide de emprego, e uma das pautas que os casqueiros batem muito nos seus programas é exatamente a qualificação dos técnicos que precisam ocupar esses espaços. Eu me lembro de um município no Ceará chamado Quixeramobim, um município de extrema importância para a economia do Sertão Central, onde o secretário Glaucio de Assistência Social era um lavrador. Nada contra o lavrador, não é isso. Só que ele não tinha aptidão para entender as questões relacionadas à parte da assistência social. Não é ser lavrador. Não, exatamente, é o técnico. Lixeiro. A questão é técnica. cognitiva. É questão de competência. É igual, só para concluir a tua fala, desculpa te atrapalhar, mas assim, é igual o caneta azul, o Manuel aí, Eu queria ser deputado federal. Ele não sabe demais, nem... quer dizer, ele não tem a mínima condição cognitiva para entrar na questão do parlamento. E essa o Enéas já falava, né? Ué, o cara para pilotar um avião tem que entender a história. Essa é a grande batalha do Conselho de Administração, por exemplo. Exatamente isso, de orientar as gestões. Inclusive, vocês têm esse papel de orientador das gestões com os seus técnicos para exatamente melhorar esses níveis dos municípios. Porque, veja, Marcelo, se você sair hoje
aqui da sua casa e chegar num determinado município, daqui a 10 anos, se você for de novo, você vai encontrar a mesma realidade. Mesma realidade. Mesma realidade. Infelizmente, o nível de desenvolvimento zero. A economia, os outros fatores, zero. O CRA tem essa disponibilidade, né, Ezequiel? Justamente. Oferece os serviços de orientação aos municípios. Nós, o Conselho, durante o ano, ele promove, até porque ele tem recursos próprios para isso, fóruns de gestão. A gente vai aos municípios, que são municípios maiores, e convida ali os prefeitos, secretários, para que tenham esse conhecimento. Não só isso, o fórum de gestão, como também a gente leva até a esse evento vários livros, livretos, são informações importantes para poder... Até porque hoje o problema é o seguinte, essa questão da corrupção hoje não é mais a nível de milhões, é em bilhões, né? E que nos municípios, vários municípios que tiveram os fundos de previdência que foram utilizados de forma indevida, esses fundos desaparecem de uma hora para outra, porque foi são aplicado aplicados. nas instituições aí de... No Banco Master. Nos masters da vida, né? E o que acontece é que não consegue se recuperar esse dinheiro fica uma bola, vai cada vez mais aumentando. O contribuinte prejudicado. Falando agora nessa questão, Fábio Tars, você falou, aqui no Ceará nós temos visto alguns municípios que têm se destacado, têm crescido economicamente, até mesmo distante do litoral, né? Algumas cidades, principalmente no Vale do Jaguaribe, têm crescido muito. Mas é uma coisa até que eu queria saber, na questão administrativa, doutor Ezequiel, na questão da dívida ativa. Teve cidades no interior do estado que, por negligência de gestores anteriores, a cidade ficou na dívida ativa e isso atrapalhou o desenvolvimento de muitas cidades. Por quê? Porque a maioria desses prefeitos fazem, entre aspas, investimentos, deixam para que os próximos gestores cumpram aí com esse papel, achando que vai pagar, só que a justiça, até onde eu sei dessa cidade, condenou ao ex-gestor a pagar e o ex-gestor quis colocar na mão do gestor atual e ele disse, não vou pagar, que essa dívida não é minha. Essa dívida vai sua. lá e cá, né? E aí, nisso, criou um atrito. E detalhe, são da mesma família. E aí essa família se dividiu, disputou a última eleição lá nesse município e hoje o ex-prefeito, ele faz parte da gestão Elmano de Freitas, mas o ex-gestor que deixou a cidade nessa dívida passou a ser da oposição e cria esse atrito. Como é que se resolve essa questão da dívida ativa, que não é um problema só dessa, mas de muitas outras cidades do estado do Ceará e do Brasil? A dívida em si tem que se pagar. Então, o que é que acontece? O município, ele simplesmente negocia, vai negociando para pagar em não sei quantos meses, para poder receber aquela certidão. Aí fica a dívida aí acumulando. Que a dívida fica para gestões, né? Como a dívida é do município, as contas têm que... o orçamento, todo o dinheiro que entrou, inclusive o dinheiro federal, com o dinheiro federal não se brinca, as contas têm que ser fechadas, né? Não, assim... Olha, o governo federal não se brinca? Não se brinca. Pelo seguinte, eu vou dizer, olha... Eu já fui assessora de alguns municípios, então, se você... Só um momento. Se você não presta conta do dinheiro que o governo federal mandou para você, a partir dali você não entra mais dinheiro ali. Você tem que prestar conta. Por exemplo, eu estive em Brasília pedindo o CRES para Canindé, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Falei com Dilma e disse, Dilma, nós estamos há 5 anos sem ter o CRES, sem ter uma delegacia de mulher. Por quê? Porque a gestão anterior deve dinheiro, deve a prestação de conta ao governo federal. Enquanto o município não fizer essa prestação, não entra um centavo. Então, é isso que eu estou dizendo. Se você não presta conta daquele dinheiro que vem, é fechada lá e não entra mais nada. Não é isso, coronel? O problema é que o governo, ele gasta muito e gasta mal. Esse é o grande problema dos nossos governos, seja a nível federal, estadual. Esse é o problema. Gasta muito e gasta mal. Inclusive, lá no nosso Conselho Federal,
nós temos algumas parcerias com a PGFN. Inclusive, no próximo mês eu estarei em Brasília para uma reunião na PGFN. E esse trabalho que nós temos é justamente de auxiliar a PGFN na cobrança. Também temos uma parceria com o Ministério da Justiça, que quando há apreensão em grandes operações, quando tem apreensões de imóveis, eu acompanho, inclusive, algumas apreensões de fazendas. Lá em Manaus tem uma empresa de táxi aéreo que foi, inclusive, uma referência agora, está com uma colega nossa lá, administradora. Era uma empresa de táxi aéreo que foi apreendida de uma organização criminosa. Rainha do Pó. E o que acontece? Está sendo... Cara de deputado federal estava voando nesses aviões dessa mulher. Isso, está sendo administrado para poder, posteriormente, ser vendido e o dinheiro ser transferido para o Estado. Aqui também, em Fortaleza, e aí já é um exemplo até de má gestão, houve uma aeronave, um jato, que foi apreendido de um turco. Ele ia transportando bem 1 tonelada de cocaína e, na hora, a polícia segurou a aeronave, estava para prendeu a tripulação toda, não foi? Isso, foi, coronel? Foi. E essa aeronave está lá no pátio, levando sol e chuva, se acabando. E custa milhões. Quando eu estive também agora lá na Senad, que esse nosso convênio é com a Senad, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Eu até informei essa situação. E o que é que vai acontecer? A aeronave vai se deteriorar. Vai virar lixo. Um recurso que seria importante para o Estado, coisa de milhões, não vai se perder, né? Existe uma legislação aí que foi aprovada há uns anos atrás, inclusive foi projeto de lei do ex-deputado federal, capitão Wagner. Não sei se você lembra, Frank, que Sim. todos esses equipamentos e carros, aeronaves apreendidas, né, pelo poder público federal, ia ser doado para o Estado. Não se encaixa, não, essa situação? Mas nesse caso não. Porque nesse caso aí, eu vi esse caso. Foi preso o piloto e 2 copilotos. Tá certo? Eles estavam recheados de cocaína. Saíram foragidos. Pronto, foi. Aí foi o que aconteceu. Tem a aeronave ficou retida, mas conseguiram uma decisão, tá certo? No Supremo Tribunal Federal, que eu vi lá, tá certo? Que a essa aeronave, por incrível que pareça, não poderia ser incorporado ao poder público. Por uma decisão de um ministro, eu não me lembro quem foi. Eu li o acórdão todinho. E o ministro disse que essa aeronave, até mesmo porque essa aeronave, além de ser de um empresário lá, ela também prestava serviço ao governo turco. Ela já tinha vindo ao Brasil várias vezes, tá certo? Em missões do governo turco. E aí houve uma manobra para que esse avião não pudesse ser reincorporado. Lei, né? Aí fica deteriorando. Fica lá estragando. E o processo parado. Essa decisão eu vi. Mas eu vou aproveitar, coronel, né? Primeiro, queria lhe parabenizar, o senhor fala bem. O coronel disse aqui uma coisa importante. O conselho orienta, fiscaliza, mas a maioria das prefeituras não segue. O coronel sabe o que eu estou dizendo. A maioria diz, tem uma minha equipe, o coronel vai lá, detecta que tem alguma coisa errada, né? Eu já participei de alguns seminários feitos pelo Conselho Regional de Administração, vi o trabalho, tinha prefeitos, primeiro dia o prefeito vai, viu? Você que vai saber, o prefeito vai, no segundo dia só fica lá os administradores. Faz umas fotinhas, né? Faz umas fotinhas e vai embora. Mas eu queria saber do senhor, mudando um pouquinho desse assunto de administração pública, como é que o senhor, um militar de carreira, se sente vendo pessoas que usam a farda, estão hoje prestando serviço como político, dizem que o crime organizado do Ceará parou porque as facções fizeram um acordo. Na minha opinião, como jornalista, isso é uma afronta à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Polícia Técnica. Eu queria lhe ouvir, coronel, porque o senhor passou 30 anos na corporação. O senhor sabe o que eu estou dizendo. Tem muita gente séria dentro da Polícia Militar. Eu tive a honra de conviver com grandes coronéis dentro da Polícia Militar, mesmo não sendo militar. Como é que o senhor, uma pessoa que vestiu a farda, se sente
vendo um colega de farda que hoje está num cargo lá legislativo, fala sobre a segurança do nosso Estado, coronel. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho agora, não como coronel, mas como cidadão. O senhor que vestiu a farda, como é que o senhor se sente? Porque eu sei que a polícia está fazendo um grande trabalho, eu estou acompanhando. Eu e o Frank, a gente vai para as entregas de arma, entrega de munição, entrega de colete, entrega de viatura. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esse assunto, que é a única tecla que a direita bate hoje. Ninguém está falando sobre saúde, sobre educação, sobre infraestrutura, sobre saneamento básico, nada. Tudo é segurança. Queria que o senhor pudesse dar sua opinião, como um homem que passou 30 anos lá dentro e como cidadão. Como é que o senhor se sente vendo um colega de farda agindo dessa forma? Olha, segurança pública é um tema complexo. Todos comentam, dão sugestões, criticam, mas é uma situação complexa. Eu sei que durante todos estes anos houve um avanço inegável. Eu entrei na corporação em 88, como sargento. E naquela época, eu cheguei aí lá no 5º Batalhão e não tinha um revólver. E quando tinha, não tinha munição. Não tinha comunicação. Hoje, é evidente, até mesmo pelo avanço tecnológico, hoje a segurança pública, principalmente no governo, é de se reconhecer que no governo atual a segurança pública avançou muito em termos de equipamento, de efetivo, né? Agora, quem está errado, nós temos também uma outra situação importante, é que hoje há uma fiscalização também muito rígida, tanto pelos órgãos do governo, quanto também pelas pessoas. Quando há uma viatura chega para uma ocorrência, as pessoas já ligam ali o aparelho celular, já estão filmando. Isso também é uma forma de se garantir uma certa segurança, tanto para a população quanto para os policiais. Agora, quem está errado tem que ser punido, tem que ser investigado, e existem instituições para isso, né? Agora, cabe ao governo justamente isso, investigar, punir os maus profissionais, porque a grande maioria são pessoas de bem, são trabalhadores, que não importa nem se a questão de viatura, são pessoas que têm ali no sangue a segurança pública e querem fazer o melhor pela população. E reforçando a fala do Casqueiro, contribuindo com esse debate, a Polícia Militar do Estado do Ceará é uma das mais equipadas, mais qualificadas, tanto na questão pessoal como na questão estrutural. Viaturas novas, armamento moderno, e todas essas ações de investimento já vêm desde o governo Cid Gomes, que priorizou essa questão estrutural e de munição e pessoal qualificado. Então não falta qualificação e existe uma logística também interessante de segurança pública. Se você percorrer os bairros da cidade de Fortaleza, você consegue sim identificar a presença das viaturas. Quando de um chamado via telefone para uma ocorrência, a viatura chega em tempo hábil, ou seja, existe sim avanços significativos na questão da polícia ostensiva, da polícia que vai para o embate. Isso é importante ressaltar para que a população tome conhecimento. Esses debates de acordo de facção é uma coisa que há que se investigar, e aí é papel da própria polícia investigativa saber se isso acontece de verdade, mas que existe um efetivo hoje atuante e voltado para servir a sociedade, com certeza. Se não existisse, estava muito pior. Um caos maior, mas Marcelo, é bom a gente ter tocado, né? O coronel é muito inteligente. Eu gosto de tratar com gente inteligente, né? O coronel, ele passou para o lado e seguiu adiante. O que o coronel disse para você aí é o seguinte, irmão, as coisas estão sendo feitas, mas a gente precisa primeiro fazer o dever de casa. Você que é mamãe, que é papai, seu filho chegar com alguma coisa errada, comece a cobrar do seu filho, amigo. Comece a cobrar do seu vereador políticas públicas. Né? Nós recebemos aqui um artista, o Paraíba, que falou dos projetos deles sociais, de que tiram as crianças da droga. Mas que os políticos não estão interessados com isso. Polícia não é pai, não é mãe, né?
A polícia não é o pai, não é a mãe, nem o professor. Nem a escola, né? Nem a escola. Então, o meu questionamento ao coronel foi, hoje, eu estive há um tempo atrás aqui com o Marciele, na posse de uma major, não foi? Que ela tomou uma senhora, que ela estava até grávida, aqui no Porto das Dunas. Foi. A gente vê uma evolução na polícia, a gente vê um trabalho sendo feito. E eu sinto uma tristeza, sabe, coronel? Eu sei que o senhor não quis tocar muito nesse assunto, mas eu sinto uma tristeza quando eu vejo o povo dizer foi feito um acerto que parou o crime do Ceará. Peraí, irmão. O cara sai 5 horas da manhã de casa, o policial, veste uma farda, não sabe se volta. Né? Isso, para mim, vem de encontro àquilo que eu acredito de vocação. Eu estive há 15 dias atrás, 2.280 pessoas na academia da Polícia Militar. Tinha delegado, agente de polícia, policial civil, policial militar, treinando, amigo. Mas será realmente que foi o crime que resolveu? É mentira. Até mesmo porque, quando um bandido é levado para a polícia, né, vai para a delegacia, é levado para o presídio, foi lá, levou para o presídio. No presídio, ele, para se safar, Marcelo, ele diz, eu não sou do CV, eu sou do PCC. Aí tem um Mauro Albuquerque hoje, que desde 2022 nós não temos uma rebelião nos presídios do Ceará. Eu gosto. E ele olha e diz, você é de quê? Agora você é de Jesus. Fica aqui todo mundo no mesmo lugar. Por que eu preciso falar sobre isso? É verdade. Eu tenho uma estima por esse cara, porque esse cara veio para resolver. Mas, Marcelo, isso é uma coisa que me chama a atenção, porque nós entrevistamos o Moroni, entrevistamos... E outra coisa, e cadeia não foi feito para ter partido político, não, mas nem facção. Mas entenda, Marcelo, se fosse um acordo, como o nego está falando aí, né? Propagando que houve um acordo, por isso que diminuiu, governador, diminuiu os números. Eu digo, peraí, porque na cadeia, quando o cara chega, ele já diz qual é a facção dele. Então, o que houve, meu irmão, foi o trabalho de homens e mulheres que vestem a farda da Corporação da Polícia Militar, da Polícia Civil, e o que falta agora, eu vou ter coragem de dizer. Não é você chamar um policial e dizer, eu vou lhe condecorar com o título de maior matador de bandido. Né? Não existe isso. Por quê? Porque para mim tem que ser feito, para valorizar o trabalho que a polícia faz, tem que ser feito um piso. Rever o plano de cargo e salário. Rever o plano de cargo e salário, fazer um piso, porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando eu vi aquele 2.200 homens, o governador chegou, era quase 18 horas. Eles estavam no sol há 15 horas, perfilados, 15 horas. Só 2 pessoas não aguentaram ficar, um homem e uma mulher. Mas a vontade de servir a população, a vontade de se tornar uma pessoa de farda. E uma das coisas que me chamou muita atenção no discurso do governador, eu vou passar, vocês servem a Corporação da Polícia Militar do Estado do Ceará. Por isso que eu lhe fiz essa pergunta, e agora eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Como é que o senhor se sente chegando na prefeitura, sabendo que existe, né, algo de errado, que as contas não batem, porque a conta tem que bater. A Glaucia disse aqui brilhantemente, não importa se eu sou o prefeito, fui parente, primo do prefeito, eu vou ter que pagar. Porque o dinheiro federal, acontece muito isso. E eu vou deixar essa pergunta para o senhor. Como fazer para que a população tenha acesso, né, a esses portais de transparência? Porque são verdadeiros labirintos que afastam o mais pobre, as pessoas que precisavam saber o que o gestor está fazendo, Marcelo. Fiquem ligados, nós voltamos já com esse bate-papo aqui. Sei que ela